Então eu vou. Tá bom. Então deixa eu botar lá o nossa aula. Vou voltar aqui para falar dos sacramentos. Então deixa eu já fazer uma correção aqui, ó. Como eu não estou falando sobre sacramento, não é aula sobre sacramento, então eu já fui, enquanto a Jaque estava pegando O Carlos entrou. eu vi o outro link, eu fui pesquisar umas coisas. Então, eu não estou dando aula de sacramento, então eu não pesquisei as coisas direito sobre sacramento, eu estou aqui focada na história da filosofia. Então, olha só, eu falei algumas formas erradas, né? Assim, eu te batizo em nome do Pai, é, não tem esse E aqui, tá? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Só para corrigir, só para dizer assim, se vocês observarem que eu estou falando errado, é porque eu não estudei sacramento para dar essa aula. O que eu estudei foi a parte filosófica. Então, o que eu queria só chamar a atenção de vocês é que não basta saber, eu vou ler o que que todo mundo ensina. Todo mundo ensina isso aqui, ó. Eita, não consigo ver aqui. Todo mundo ensina o seguinte: a matéria é a parte sensível do sacramento, né? E a forma é a parte que o padre tem que falar, ou o bispo tem que falar, né? É, as duas juntas, estando corretas, elas comunicam uma graça específica daquele sacramento, tá? Mas não há explicação de que matéria é potência e forma é ato, e que, portanto, forma, porque é ato e porque Deus é ato puro, é a participação de Deus no sacramento. Só que não é que a matéria não importe, importa tanto que se elas são inseparáveis, que se não houver a matéria correta nem a forma correta, não há o sacramento, tá? Porque a gente acabou de estudar aqui em cima, ó, que, ó, se Deus é ato puro e a forma o ato, logo Deus pensou a matéria com a forma, porque é inimaginável a criação da matéria-prima sem forma. Então, esse conceito aqui, ó, que a gente viu aqui, ó, de matéria e potência, e ato e forma, que são inseparáveis, a gente acabou de estudar que é inseparável. Deus não pode criar, né, o universo material sem a forma, porque é a forma que vai desenvolver a potência. Elas estão lá juntas, inseparáveis, inseparáveis, não pode separar. Então, se eu levar isso para a prática da igreja, que são os sacramentos, eu não vou entender, se eu não entender que ato é forma e matéria é potência, eu não vou entender que a forma ela tem que estar unida à potência, a forma tem que estar unida à potência para existir o sacramento. Existe uma potência de alguma coisa que tem que acontecer, a graça santificante, entendeu? A coisa acontece com as duas coisas juntas. Porque se o padre falar errado ou se a matéria estiver errada, não há o sacramento, porque as duas são inseparáveis. Mas isso acontece por quê? Por causa disso aqui, ó, que a gente acabou de estudar. Porque Deus não pôde pensar a matéria-prima separado da forma, e se o Deus é ato puro e a forma é o ato, a participação de Deus é pelo ato. Então você tem que entender como é que Deus participa do sacramento, como é que a coisa acontece. Se você não entende isso, que é uma coisa profundíssima, você só entende que existe matéria, que existe uma frase correta que tem que ser, que transmite um sacramento. Você não entendeu a profundidade da coisa. A profundidade da coisa é essa aqui, ó.
Matéria é potência e ato é forma. Vocês entendem isso? É outra. Você estudar sacramento sabendo disso é outra coisa, gente. Você entende como Deus está ali, por que Deus está ali, como é que a coisa acontece, por que que tem que ter os dois, porque Deus não pode existir matéria sem forma. Por isso que tem que ter as coisas corretas, tanto a matéria como aquilo que o padre ou o bispo dizem, tá? A matéria é sempre uma potência. A- O ato, o ato é como Deus entra na história. Se você não entende isso, que é de uma profundidade imensa, você não entende profundamente o sacramento. Eu só fui entender profundamente o sacramento quando eu estudei isso. É óbvio, a gente só vai entender profundamente quando estuda isso. É um estudo um pouco, como é que a gente fala assim, árido, a filosofia ela é árida, porque a gente não tem mais o costume de inteligir, pensar, a gente está falando isso desde o começo. A gente não tem mais o costume de inteligir, de fazer a abstração. Se a gente tivesse o costume, a gente nem perceberia essa aridez da filosofia. E ela parece difícil, mas ela não é. A gente até aqui falou coisas assim mínimas, é o mínimo, eu tenho falado sempre isso, é o mínimo necessário para você, como católico, entender a sua religião de forma reta, de forma é, é como ela é, entendeu? Sem cortes, porque ficou difícil explicar isso, então não tem mais isso nas catequeses. A catequese de Dom Estevão Bittencourt, que fundou a primeira escola catequética no Brasil, era um monge beneditino com uma história de vida de santidade. Ele explicava isso. Outro dia eu conheci uma mulher, uma senhora, que foi aluna da Escola Catequética de Dom Estevão Bittencourt, no Rio de Janeiro, e ela fala que as apostilas dele, ele explicava matéria, potência, ato e forma. Cadê isso nas nossas catequeses, gente? Acabou. Por quê? Porque ninguém sabe mais nada, as pessoas emburreceram. Então, o que começa a ficar difícil, corta, tira fora, porque ninguém sabe explicar. Como é que a pessoa vai explicar isso? Ela vai ter que, o catequista vai ter que estudar sem ser por apostila, gente. O cara vai ter que pegar o livro e estudar e ler. Mas o cara leu quantos livros para dar uma aula? Quantos livros a pessoa leu? Nenhum. Ele pegou uma apostila, ele pegou no máximo o catecismo da Igreja Católica, no máximo. Isso assim, exceção. E vai ensinar. E aí a catequese é uma bomba, porque as pessoas não sabem nada, elas não conhecem a profundidade da religião que elas estão professando. E depois do Santo Crisma, o que que acontece na igreja? Evasão. Milhares de pessoas saem da igreja. Não ficam, porque elas não entenderam. Elas não entenderam o que que elas estão fazendo ali. Elas vão fazer péssimas confissões, elas vão fazer péssimas comunhões, elas vão fazer tudo péssimo. Porque ninguém explicou direito para elas. Eu não estou dizendo que não tenham catequistas bons, claro que tem. Não é isso, eu estou dizendo assim, que todo mundo sabe que existe um problema seríssimo na catequese da igreja. Não sei se no mundo inteiro, mas aqui, pelo menos no Brasil, a gente sabe. As pessoas saem da igreja porque elas não foram bem catequizadas. Eu saí da igreja porque eu não fui bem catequizada. Todo mundo sai da igreja porque não foi bem catequizado, gente. Outro dia eu encontrei com um garoto, um rapaz que falou para mim assim, eu falei para ele, você vai ter que fazer o catecumenato. Ele falou, não, mas eu já fiz primeira comunhão, já fui catequizado. Eu falei, claro que não. Se você saiu da igreja, é porque você foi mal catequizado, senão você estava na igreja até agora. Então, assim, faz primeira comunhão e todo mundo vai embora. Eu vejo as mães desesperadas com os adolescentes que não conseguem prender eles na igreja. Eles não conseguem. Por quê? Foram mal catequizados, a missa é uma bagunça, é o ru, ru, ru. Quem fica, gente? Cadê o sagrado? Você não vê na liturgia. E cadê a profundidade da sua fé? Ninguém te ensinou. Por que que você está fazendo ali? Nada, não tem explicação, eu vou embora. O mundo é mais apelativo do que qualquer coisa. Eu não entendi o que eu estou fazendo ali, por que que eu vou ficar?
Não fica, não fica. As mães sabem disso. Elas se descabelam porque não conseguem manter o filho na igreja. Quem fica na igreja é quem é neoconvertido, tipo adulto que se converteu e depois de um tempo, mesmo assim tem muita gente que sai, tá? Já vi isso muitas vezes na paróquia. Não consegue ficar. Começa, faz 500 pastorais, não sei o quê, daqui a pouco está saindo, né? Porque não sustenta, né? Então, eu estou falando tudo isso, eu estou ensinando tudo isso, porque senão a pessoa não. Preciso pegar água, peraí. Eu estou falando tudo isso porque pelo menos aqui no Brasil, a gente tem esse problema. Eu espero que nos Estados Unidos, que tem um monte de gente se convertendo, nos outros lugares, eles já tenham entendido isso, né? E as pessoas, mas aqui a gente sabe que tem isso, e eu vejo que esse Papa já veio, ele veio para consertar essas coisas. É preciso que isso precisa ser restaurado na igreja. A outra coisa é, nunca se falou tanto de santidade, mas não existem os meios para a santidade. Tem que ser santo. Tá, como? Cadê? Ninguém me ensina a fazer uma boa confissão. Ninguém me ensina coisa nenhuma. A missa é uma bagunça, eu vou ser santo como, gente? Difícil, né? Muito difícil. Uma exigência complicada, né? Então, e não se fala do pecado, né? Não se fala do inferno. Quando tem no Evangelho alguma coisa que fale do inferno, os padres pulam ou dão uma leve, né? Ninguém fala como o Papa Leão falou, né? Eu recebi o meu pontificado com tremor e temor. Se você meditar no inferno, você vai ter tremor e temor, porque uma verdade comprovadíssima, existe o inferno. Aí o jovem, ele não sabe o que que é o inferno direito, né? Por que que ele vai deixar de fazer um monte de maluquice? Não vai deixar, gente. Não deixa, você tem que entender o que que é o inferno, né? Então, é isso, gente. Por isso que eu estou insistindo nesse conhecimento que a gente tem que ter. E também, é, nesse pouquinho, é o mínimo necessário, né, de conhecimento de Santo Tomás para perceber minimamente, e você, como católico, sabe, assim, eu sei o que é matéria, eu sei como Deus criou o mundo. Aliás, eu queria propor para vocês que vocês dessem aula para alguém, para ver se a pessoa entendeu, para vocês verem se vocês sabem, se vocês aprenderam. Por quê? Porque a gente tem que saber isso feito 2 mais 2 são 4, tá? Tem que saber. Católico tem que... Como é que Deus criou o mundo? Ah, então, ele disse faça-se. Ah, por favor, né? Um católico que não sabe dizer que criou a matéria-prima, que foi por sucessão, que sabe que aí Deus deu, né, um peteleco lá na matéria. Tô falando. E aí começou o tempo, começou o movimento. Você não sabe dizer isso? Como você vai explicar para a pessoa a razão? Eu falei para vocês várias vezes, é a razão que move a vontade. É a razão que move a vontade. Se eu não ficar perplexa com Deus pela onipotência dele, a minha vontade não move. Então, esse monte de gente que não consegue ficar na igreja não fica porque o intelecto delas não foi é, alimentado e a vontade não move. Eu fico na igreja porque eu começo a entender que Deus é uma coisa incrível. Mas é isso que a gente tem que. Você fala assim, cara,
Que coisa louca. Meu Deus do céu, olha o que é isso, olha o que que Deus fez, olha como é que foi, olha como é que isso, olha como é que aquilo. Mas não é só ler a Sagrada Escritura, pelo amor de Deus, nós não somos protestantes. Nós somos católicos, tem essa coisa agora. Cadê? Você tem que ler a Sagrada Escritura. Aí começa a ler. Caraca, a Sagrada Escritura não tem tudo. Por isso que a igreja tem Ela não magistério e tem, tem mas ela. tradição. Ô, Ela Flávia, tem impotência. Flávia, deixa eu posso. Acho que a aula já acabou, né? E a gente pode agora já começar a Tá, comentar, claro. né? É, mas ela é ótima, né? É o que faz a gente entender muitas coisas. Por exemplo, o Papa, na homilia dele, falou sobre temor e tremor, né? O brasileiro, em modo geral, ele tem mania de muito. Eu uso essa palavra só para chocar, né? De prostituir a palavra, né? Eu até anotei aqui, como você vai falando, já vou anotando, porque eu também falei sobre isso essa semana conversando com uma amiga minha. Se você perguntar para alguém o que que é temor, as pessoas não sabem responder, porque o temor é sentimento de profundo respeito e obediência. Elas nunca imaginariam que temor é isso. E que tremor é estado de reverência profunda e respeito por Deus. É um reconhecimento da grandeza, do poder e santidade de Deus, né? Então, quer dizer, é uma palavra que as pessoas usam de uma forma pejorativa e não a palavra em si do que ela deveria, como ela deveria ser O usada. temor, na verdade, é um dom do Espírito Santo que a gente recebe no batismo, né? Por exemplo, se a pessoa não é Sim. batizada, já começa a ser complicado, porque ela nem tem o batismo para ter E, temor. inclusive, isso daí está em Filipenses 2:12, É. né? Está lá em Filipenses. Mas isso é uma Exatamente. crise geral, né? É uma crise geral, porque o ateísmo é isso, você não tem mais o temor e o tremor. Agora, como é que você entende que tem que existir temor e tremor? Porque você tem que ser bem doutrinado e porque você tem que ver a liturgia do Altíssimo na sua frente. E outra coisa, aí eu não sei, Porque você. o culto da igreja, deixa eu só terminar de falar isso. O culto da igreja na terra, ele tem que refletir o culto da igreja no céu. No céu existe uma liturgia do Altíssimo. Isso é o Apocalipse fala disso. Existe incenso, existe anjo cantando, a liturgia do Altíssimo. Se eu aqui na terra, a minha liturgia é aquela bagunça de sempre, não tem como eu ver que aquilo ali é sagrado, gente. Eu não vejo o sagrado ali. Ué, eu vou ser macumbeiro porque tá bem parecido, eu vou ser protestante porque tá bem parecido, eu vou ser qualquer coisa. Na missa aqui a gente toca aquele carrom, mas na macumba também toca carrom. Qual o problema? Eu não entendi qual é a diferença. Gente, sabe assim, então, né? Não tem diferença, não tem, a coisa ficou Inclusive, reta. depois eu posso até procurar aqui, tem uma moça que ela fala exatamente sobre as vibrações, né? Do que uma Gente, música é capaz de fazer é com a funk, vibração ele errada. mexe, ele Você mexe no falou aí com do teu carrom, corpo, com né? as coisas baixas. Então, assim, o que que uma música, o que que um som pode fazer, Sim, o que que essas vibrações podem fazer com você sim, internamente? A sim. gente acha que é besteira. Não é A gente não, besteira. né? Quero dizer assim, se você Sim. for falar isso para alguém, acha que isso é completamente. Você é maluca, né? Não entende. E O que outra. que é o carnaval? Isso. O que que o carnaval é, no final das contas? A questão do som. Ele vai te mexendo com o corpo na parte baixa do teu corpo. É óbvio que é isso. Se É, fosse elevado, as pessoas não estariam como elas ficam no carnaval, que é sim. uma prostituição a olhos vivos. Então, assim, ou a gente eleva, né, a alma, ou a gente vai ficar nisso. Então, assim, a nossa igreja, ela é horizontal no sentido de que ela abrange o Oriente e o Ocidente, mas ela é vertical porque ela leva o homem para o céu. Se ela ficar só aqui,
todo mundo vai embora para outro lugar, porque não tem sentido. Então, se não tem sentido, eu estou fazendo o que aqui? Isso daí é até a forma da cruz, né? É, é a forma É da até a forma cruz. da cruz. Exatamente E isso. outra coisa, Flávia, que eu queria te perguntar, que aí é sobre, eu estava falando sobre o batismo, né? É, na verdade, eu nunca perguntei isso para nenhum padre para saber se era verdade ou não, não sei se você vai saber. Que qualquer pessoa pode batizar, né? Então é muito importante a gente saber a forma Uhum. certinha, porque se em algum momento você Isso. precisar fazer É. isso, né? Eu pensei nisso agora, eu falei, ai meu Deus, falei a forma errada do batismo e a gente tem que saber certinho. É, É, porque em alguma emergência, em alguma situação sim, que se faça necessário, você sabendo a sim, forma certinha e você tendo a matéria, você consegue fazer o isso, batismo, isso. né? E aí, se a pessoa sobreviver, aí ela tem que completar o batismo com Isso o é. sacerdote. Isso, é. Então, é muito incrível, né? Porque se você entende, se você, eu fico, eu gosto muito dessas explicações, porque se você entende o que está acontecendo ali, muda o sentido das coisas. Se eu entendo assim, caramba, existe matéria e forma, a forma é como é o ato é, Deus é ato puro, então é a maneira como Deus age ali, a graça, aquele sacramento, ele dá uma graça específica. Então, de onde vem a graça? Da forma, mas tem que ter a matéria, não pode não ter a matéria. É tipo assim, por isso que às vezes também isso é uma visão um pouco gnóstica, esotérica, de mas o corpo não importa, a matéria não importa, a matéria não importa, tanto importa que Jesus tomou um corpo, tanto importa que se não tiver matéria e forma juntos, não tem o sacramento, né? É importantíssimo. Mas você entender que a união dos dois define que a existência do sacramento, mas que é pelo ato que Deus participa, aquele ato puro, isso é uma grande diferença na explicação de um sacramento, gente. Isso é uma outra coisa. Eu entendo de outro jeito, eu percebo de outra maneira. Eu vou entender, inclusive, que cachorro não pode ir para o céu, porque a gente vai estudar como é que é. O cachorro tem uma alma, sim, a planta tem uma alma, sim. A gente vai estudar na próxima aula. Mas não dá para ir para o céu, porque não é uma alma imortal como o do homem. Então, o cachorro, quando morre, acaba feito uma vela, acabou, morreu, pronto. Aí, hoje em dia, as pessoas querem encontrar com o cachorro no céu. Não vai encontrar, minha querida. Seu cachorro acabou, né? Então, assim, esses paganismos, sabe, de enterro de cachorro, de amar o cachorro, de sofrer pelo cachorro. O cachorro, o sofrimento dele é diferente porque ele não tem alma imortal. O amor dele pelo ser humano existe, mas é diferente porque ele não tem a alma imortal. Não é igual ao ser humano. Quando as pessoas falam assim, ai, é igualzinho a gente, né? É porque nós estamos tão baixo que a gente está chegando no cachorro. Não é porque o cachorro está elevado. Você entende assim a diferença? É que as pessoas não conseguem mais inteligir. Elas não conseguem mais raciocinar. Não é que o cachorro seja igual a gente, é que a gente, para ficar igual ao cachorro e achar que ele é igual, é porque a gente baixou muito, gente. Eu já não penso mais, eu já não uso mais a razão, eu já não consigo mais abstrair e inteligir, e eu acho que o cachorro é parecido comigo, eu estou mal. Eu estou muito mal, gente. Estou mal das pernas. Ô, Flávia, é porque eu acho que você não está atualizada da era do bebê reborn. Ah, não, eu tô. Eu já tô, já vi. Pois é, se começa a tratar cachorro como um bebê, daqui a pouco agora é um plástico, né? Que é É a pior. As insanidade. coisas pioram, cada vez vai piorando. Claro, quando não tem Deus, a pessoa é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou só terminar falando uma coisa aqui, é uma informação importante, que é bom enfatizar que quando se fala do universo, nós estamos falando de matéria, porque o universo é matéria. Olha isso, o universo é matéria.
Mas quando se fala de criação, aí sim inclui coisas materiais e imateriais, ou seja, coisas visíveis e invisíveis. Tanto que no credo a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e das coisas visíveis e invisíveis, porque ele está indo além da criação da matéria no credo, né? Ele está falando de outras coisas. Aí, que outras coisas são essas? Aí a gente vai estudar isso depois, tá? Então, aqui a gente também está falando sobre. Mas isso aqui. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente estuda os 7 dias da criação, a gente consegue perceber que as coisas foram feitas por sucessão. Deus criou no primeiro dia isso, no segundo dia aquilo, no terceiro dia. Olha, sucessão, uma coisa, depois da outra, depois da outra, depois da outra. E é sempre a coisa inferior é criada primeiro e depois a, a mais complexa. Por isso que o homem é o final de tudo. Tá, mas e o anjo? Aí é que tá. Não fala especificamente como foi criado, em que momento foi criado o anjo na Bíblia, nem a gente não sabe, mas tem uma coisa interessante que o Alfredo, que é o professor de filosofia que me ajuda, me ensina, na verdade, ele fala: o certo é que o anjo ele já estava lá quando Adão foi criado, né? Ele já estava lá para estragar a coisa toda do paraíso. A gente não sabe se ele foi criado primeiro porque ele era muito simples, né? E ele viu toda a criação de Deus. A gente não sabe em que momento exato, né? Porque quando quando ele fala que Deus criou, ele tem dois momentos que ele fala da criação do céu. Então a gente não sabe se ele está falando do céu empíreo, ou seja, o céu, ou seja, das estrelas, né? Da, ou seja, da parte material, né? E a gente não sabe aonde se encaixa o anjo. Mas o certo é que ele estava lá quando Adão e Eva estavam no paraíso, né? Ele já estava lá. Ele já tinha caído. Presta atenção, ele já tinha caído, ou seja, ele já estava como Lúcifer, como o diabo, né? Ou seja, ele já tinha passado a criação dele, né? Já tinha passado a, a queda, né? A queda do anjo, e já existia o Satanás, né? Porque o Satanás é um anjo caído, mas é um anjo, né? Então é isso. Aí eu queria saber se vocês querem que eu fale mais alguma coisa. Carlinhos vai ter que estudar para depois pegar a próxima aula, o gancho da próxima aula, porque agora vai ser assim, uma coisa em sequência da outra. Tem um resuminho aqui, ó. Criação de Deus foi feita do nada, houve uma única matéria-prima em potência. Deus não pode pensar a matéria sem a forma que é o ato. Deus, sendo ato puro, é pela forma ato que as coisas se assemelham a ele, como a ordem e a harmonia com que o universo foi criado. A ordem, a harmonia e beleza são vestígios de Deus na forma, que quando observamos o universo, vemos admirados esses vestígios. A outra coisa do conhecimento que a gente está tendo de matéria e forma é que a gente está vendo que não existe centelha de Deus nas coisas. Não existe centelha. Deus não se colocou junto com a criação dele. Assim, vou deixar um pedacinho de mim aqui, uma centelha minha. Não é isso que ele faz. Então, isso é esoterismo puro, né? Você falar que não, tem uma centelha, tem um pedaço de Deus. Ele foi botando pedaços das coisas. Uma parte dele foi. Não, não existe isso, né? Hum, Ele, ele não se mistura com a criação nunca. Isso a gente falou já várias vezes. Ele é outra coisa. Ele é Deus. a- Ele não pode estar, inclusive, não, ele não está misturado com a criação dele, apesar de ser onipotente, onipresente, onisciente. Mas então como é que ele consegue estar em todos os lugares e não se misturar? Isso eu não sei, porque não foi revelado. Santo Tomás pode ser que tenha alguma explicação que eu não saiba, mas sempre que eu já aprendi também com esses santos e esses santos que estudam, então eles sempre falam quando você não entende uma coisa, não quer dizer que aquela coisa não exista. É assim que existe, você só não sabe explicar,
porque você é um Heres, né? Você é Heres, uma Heres criatura, então você não sabe. Como é que então ele fez. Não, aí né? A igreja não sabe explicar, a gente não sabe explicar, a gente não sabe entender. É a mesma história, né? Santo Agostinho estava na beira de uma praia, ele não parava de pensar sobre a Santíssima Trindade. Ele escreveu um livro sobre a Santíssima Trindade. E ele chegou um momento que ele não conseguia entrar mais no mistério. E ele vê um menino que ele fez um buraquinho na areia e ele ia lá no mar, pegava água e botava dentro do buraquinho. Aí ele ia lá no mar, pegava água e botava dentro do buraquinho. Daí Santo Agostinho chegou perto dele e falou: Mas você não vai conseguir nunca colocar o mar dentro do buraquinho. Só que o menino era um anjo, virou para ele e falou: Assim como você também não vai conseguir nunca entender a Santíssima Trindade como você quer. Se tem horas que não sei, você não sabe. Daqui por diante, não sei, né? Isso é muito honesto da igreja. Eu acho maravilhoso. Algum santo falou isso. Uma religião que explica tudo não pode ser verdadeira, porque ela é uma religião humana. Uma religião que tem um Deus verdadeiro, ela não pode explicar tudo. Porque como é que o homem vai alcançar Deus? Como é que você explica Deus ser infinito e não precisar de nada, e em um determinado momento começa o universo do nada? Mas infinito como? Aí começa. Mas infinito como? Porque o homem não alcança, né, isso. Mas o mesmo Deus com três, mas como? Mas como três em um? Mas como. É, é isso, né? Então a gente vai até onde a gente consegue ir. E eu acho que a gente consegue ir em muita coisa. Os santos, eles conseguiram entender muita coisa, porque a gente não estuda, não lê, a gente está emburrecido e não consegue saber nada, mas que os santos conseguiram entender muita coisa, conseguiram. É só você ver as obras a Suma Teológica de Santo Tomás, é um monte de livro que não acaba. Tudo que Santo Agostinho escreveu é um monte de livro que não acaba, ele explicou muita coisa. A gente acha chato, a gente acha chato porque a gente não entende. Eu estou lendo de novo as Confissões de Santo Agostinho, recomendo porque é impressionante. Quando ele descreve a adolescência dele, é impressionante. A malícia com que ele coloca as coisas, tipo assim, adolescente é hiper malicioso, sim, eu fui. E ele vai. É incrível como ele fala da malícia e da maldade sem nenhum termo baixo. É um santo falando das piores imundícies do mundo de uma forma elevada. Mas você lê aquilo, você fala: Deus do céu, quanta imundície e eu fiz isso. É impressionante, impressionante. Quem tem filho adolescente, cara, pega aquilo e lê para o seu filho e fala aqui, ó. É chocante. Você fala: caraca, é isso mesmo. A busca do pecado, porque você está num grupo, na verdade, não é bem o pecado, é porque você tem que ficar igual a todo mundo. Então você, cara, ele vai descrevendo, é maravilhoso. É maravilhoso. Você não tem noção o que que é maravilhoso. E o que Inclusive, mais inclusive, essa parte ele fala que ele tinha a fruta melhor do que a que ele roubava, a parte do roubo que ele fala que é impressionante, né? Que ele rouba as peras, mas não era pela pera em si, é né? pela maldade mesmo, né? Porque depois que ele roubou, ele jogou tudo fora. Então, essa é a coisa do mal, né? Da malícia, né? A coisa da malícia mesmo. Gente, eu fui adolescente, gente. A gente. Olha, você fica assim, ó. Caramba, é Eu tô lendo isso. de novo também, e eu tô inclusive nessa parte. Eu falei, caraca, é isso, Né? né? Aí eu lembrei, e aí, que quando a É gente lê de novo, a gente muito lembra algumas bom. coisas, né? É muito bom. A explicação dele é muito boa. A explicação dele, por que que ele aderiu a uma seita esotérica também, sabe? Porque as pessoas explicavam coisas para eles, mas como aquilo não.
Tinha uma hora que não ia exatamente assim que acontece. Eu fui para várias seitas esotéricas. Sempre tinha uma hora que ficava assim, mas não, tem uma hora que não vai, tem uma hora que não vai, tá faltando uma coisa. O que que é? Você não sabe o que que é, porque eles não estão falando de Deus, estão falando de outra coisa, né? É isso, meus queridos, a nossa religião é linda, maravilhosa, e a gente tem que estudar o mínimo necessário. Senão a gente não consegue amar verdadeiramente nosso Deus lindo e maravilhoso, como Santo Agostinho, ele chama Deus de meu amor, meu não sei o quê, meu. Ele se derrete para Deus. Você vê assim, meu Deus, como esse homem Vai amou acabar, tá, Flávia? Falta só um tanto. minuto. Tá bom, então vamos lá. Vamos rezar e vamos terminar. Mas ele amou muito, eu acho maravilhoso ler Confissões. Tem horas que fica um pouco difícil a leitura, por causa que a gente não está acostumado a ler coisas inteligentes, mas é muito bom. Eu estou amando ler de novo. Estou lendo devagarinho, sem pressa, fico meditando, né? Não é aquela coisa assim, ah, vou ler logo rápido. Vai meditando e vai vendo que Santo Agostinho é maravilhoso. É maravilhoso. Nosso Papa Leão XIV é maravilhoso porque ele é agostiniano e ele, nossa, aprendeu tudo isso. Viva Leão XIV. Estou apaixonada por ele. Eu não, né? Milhões de pessoas. Vamos lá. Então vamos terminar. Hoje, dia de Santa Rita de Cássia, uma agostiniana maravilhosa, meu Deus. Aliás, tem um filme muito bom dela na internet. Então, não